Fala galerinha, beleza com vocês? Hoje eu tô animadão, então eu tô fazendo mais uma videoaula hoje na segunda-feira. E hoje nós vamos começar videoaulas falando sobre matrizes. Por que são matrizes? Nas aulas passadas eu falei sobre sistema de equações lineares. Só que os tipos de sistemas que eu falei são sistemas que são resolvidos de uma forma mais simples, são sistemas onde você tem duas variáveis, duas equações, então é um caso mais simples. Para eu ir para os casos mais complicados de sistema, que são sistemas 3x3, 4x4 e assim por diante, primeiramente eu preciso falar sobre matrizes, suas definições, certo? Suas propriedades, operações, para depois voltarmos para sistemas de equações, beleza? Ou seja, aqui então matriz a gente já vai estar entrando em um conteúdo do segundo colegial, certo? Isso na base nacional antiga, não sei como vai ficar não, mas por enquanto, para mim ainda do segundo colegial. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com algumas noções básicas. Primeiramente, o que é uma matriz? Opa, foi mal. O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é que uma tabela que é distribuída através de um número de linhas e um certo número de colunas, certo? Então, por exemplo, vamos usar exemplos numéricos já para a gente ir direto ao assunto, né? Então, nós temos a seguinte tabela aqui, que tem esses números, certo? Ou seja, então essa matriz aqui é uma matriz que tem exatamente duas linhas e duas colunas. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna e segunda coluna. E geralmente representamos as matrizes por letras maiúsculas. Por exemplo, essa aqui é a matriz A, ok? Ou seja, então eu posso falar para vocês que a matriz A é a matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Ou eu posso ter uma matriz B, por exemplo, que é escrita assim, com esses números, certo? Lembrando, gente, que na matriz eu posso ter números reais, posso ter números complexos, isso nós vamos falar bem mais para frente. Pode ter vários tipos de números, posso ter seno, cosseno, logaritmo, o que eu quiser dentro de uma matriz, certo? Essa matriz, então, a matriz que eu chamei de B, ela tem exatamente 3 linhas e 2 colunas, beleza? Lembrando que a matriz é representada por uma letra maiúscula, portanto, essa matriz aqui é matriz 3 por 2. E só então para generalizarmos, toda e qualquer matriz, toda anotação de matriz sempre vai ter o quê? Chamar M, o nome de uma matriz qualquer. I é representado pelo número de linhas e J, o número de colunas, certo? Então, como que ficaria uma representação genérica de uma matriz? Então, vamos colocar aqui essa representação genérica. Aqui temos o primeiro elemento. Esse primeiro elemento, eu sei que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Eu vou chamar ele de Azinho. Geralmente é Azinho, pode ser Bzinho, pode ser Czinho, mas geralmente é Azinho. Agora, o segundo elemento, eu vou continuar na primeira linha, mas agora ele está na segunda coluna. Eu posso ir mais para frente. Primeira linha, terceira coluna. E quanto eu quiser, certo? Mas eu vou ficar por aqui. Aí eu fui para a segunda linha, mas voltei para a primeira coluna, ok? Continuo na segunda linha, agora estou na segunda coluna. Estou na segunda linha ainda e terceira coluna, certo? Então essa é uma representação um pouco genérica de uma matriz, ok? Lembrando sempre que no índice do elemento da matriz, o número da esquerda representa a linha, que a gente chama de I, e o número da direita a gente chama de coluna, que é representado por J, certo? E a matriz em questão, que tipo que ela é? É uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas, então 2 por 3, certo?
Isso pode se dar, galera, infinitamente. Eu posso, por exemplo, se eu quiser aqui apagar, por exemplo, aqui, ó, eu posso estender isso quanto eu quiser, ó. Isso vai embora, vai, vai. E isso não tem fim, beleza? Aí eu apenas posso deixar assim, I e J, beleza? Mas a gente vai focar somente em matrizes no máximo 3x3, talvez uma 4x4. Beleza? Depende muito do exercício, mas eu quero que vocês tenham noção do início, do entendimento dessa teoria que envolve a matriz. Beleza? Agora vamos ver aqui alguns tipos básicos de matrizes. Temos algumas matrizes aqui que nós chamamos de matrizes especiais. De novo, foi mal. Matrizes especiais. Opa. Certo? Só para vocês terem noção de algumas coisas mesmo. Por exemplo, temos a primeira matriz, que chamamos de matriz, falar M ponto, linha. A matriz linha, adivinha? A matriz linha tem apenas uma linha. É só isso. Então você pode ter uma matriz A, certo? Uma linha. Aí aqui o número de colunas não importa. Não importa o número de colunas. O que importa é que essa matriz tem que ter apenas uma linha. Por exemplo, 3, 2, 1, 4, 5 e assim por diante. É uma matriz com uma linha só. Ponto. E temos a matriz coluna. Certo? Chamar de matriz B. Aqui eu chamei de N, tá, gente? Vamos manter o J só para a gente não confundir. A matriz coluna não importa o número de linhas, mas sim o número de colunas, que tem que ser exatamente 1. Por isso que chama matriz coluna, porque só tem uma coluna, certo? Então aqui fica, pode ser 1, 10, menos 10, seno de 30 e assim por diante. É a matriz coluna se tiver somente uma coluna, certo? E temos a matriz nula. O que vocês acham que é uma matriz nula? O que representa uma matriz nula? Gente, não importa o número de linhas, não importa o número de colunas. Desde que todos os elementos de todas essas linhas, de todas essas colunas, colocar aqui, não importa, certo? Sejam sempre representados por zero, certo? Não importa, sempre tem que ter um zerinho aqui no meio, sempre zero. Todos os elementos são iguais a zero, não importa o número de linhas, nem o número de colunas, ok? Beleza? Agora vamos falar de uma matriz que a gente vai falar e muito dela, certo? Inclusive, ela tem o formato dos sistemas anteriores. Lembra? Os sistemas anteriores eram formados por duas variáveis e duas equações. Ou seja, 2 por 2, lembra um quadrado, né? Ou seja, então vamos falar agora da matriz quadrada, que é por onde passam algumas das principais propriedades de matrizes e futuramente dos sistemas que a gente vai resolver e também de determinante que a gente vai estudar. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é onde sempre eu tenho o número de linhas igual ao número de colunas. Não importa o número, desde que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Por exemplo, o que seria uma matriz 3 por 3? Eu vou ter 3 linhas, certo? Igual ao número de colunas. Beleza? 3 por 3. Matriz quadrada, por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Ou seja, então se formos pensar nas dimensões, aqui são 3 colunas e aqui são 3 linhas. Isso sempre vai se repetir, certo? Beleza? Só para vocês terem noção. Agora, temos que analisar algumas situações dentro das matrizes quadradas. O que nós vamos analisar? Na matriz quadrada, nós temos duas outras definições extremamente importantes. Primeiro, as diagonais. Todo quadrado tem duas diagonais. A diagonal que começa da esquerda superior
até a direita inferior, nós chamamos de diagonal principal. Então, é a diagonal principal. Certo? E a outra diagonal, vamos colocar aqui de amarelo, nada mais é do que a diagonal secundária. Não vou escrever de amarelo porque é muito ruim para enxergar, então vou escrever de roxo. Ficar bem colorido. Diagonal secundária. Beleza? Certo? Então, são algumas principais definições básicas que envolvem a matriz quadrada. Certo? Bom, galera, vamos ficar por aqui. Ok? Aí na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem esse início do estudo das matrizes, beleza? Tamo junto, obrigado, até